Fundamentos da resposta imune. Uma abordagem para universitários. A imunologia é o estudo da resposta do organismo a agentes externos e internos, buscando manter a homeostase e proteger contra doenças. Essencialmente, é um sistema de defesa complexo e altamente coordenado. O que é a imunidade? Tipos e características. A imunidade pode ser categorizada em dois grandes grupos. Imunidade inata, a primeira linha de defesa, presente desde o nascimento. É uma resposta rápida, não específica e não possui memória imunológica duradoura. Seus componentes reconhecem padrões moleculares associados a patógenos e a danos celulares. Componentes: barreiras físicas, químicas e celulares. Características: ação imediata, reconhecimento de padrões gerais, falta de especificidade antigênica e ausência de memória. Funções: contenção inicial de infecções, eliminação de células danificadas e ativação da imunidade adaptativa. Imunidade inata treinada. Um conceito mais recente, descreve a capacidade das células da imunidade inata de adquirir um estado de memória após um estímulo inicial, levando a uma resposta mais robusta e eficiente a um segundo estímulo não relacionado ao original. Isso envolve alterações epigenéticas e metabólicas. Imunidade adaptativa. Desenvolve-se ao longo da vida em resposta à exposição a patógenos. É altamente específica, diversificada e, crucialmente, gera memória imunológica, permitindo respostas mais rápidas e eficazes em exposições subsequentes ao mesmo patógeno. Componentes: linfócitos T e linfócitos B, e as moléculas por eles produzidas. Características: altamente específica para antígenos, gera memória. É mais lenta para iniciar na primeira exposição, mas muito mais rápida e potente nas subsequentes. Funções: reconhecimento e eliminação precisa de patógenos, proteção a longo prazo. Células e seus receptores. Onde ficam estrategicamente? As células do sistema imune estão estrategicamente localizadas em todo o corpo, nos tecidos e em órgãos linfóides primários e secundários. Linfócitos, principais células da imunidade adaptativa. Linfócitos T, amadurecem no timo. Possuem receptores de célula P que reconhecem peptídeos antigênicos apresentados por moléculas do complexo principal de histocompatibilidade na superfície de células apresentadoras de antígenos. Linfócitos B amadurecem na medula óssea. Possuem receptores de célula B que são basicamente anticorpos de membrana capazes de reconhecer antígenos em sua forma nativa. Localização estratégica. Virgens circulam entre os órgãos linfóides secundários, onde são mais propensos a encontrar antígenos. Fagócitos, cruciais na imunidade inata e na ligação com a adaptativa. Macrófagos, presentes em quase todos os tecidos, atuam na fagocitose, apresentação de antígenos e produção de citocinas. Existem fenótipos M1 e M2. Neutrófilos. Os leucócitos mais abundantes são as primeiras células a migrar para sítios de infecção e inflamação, devido à quimiotaxia. Fagocitam e destroem patógenos. Células dendríticas, as APCs mais potentes, localizadas em tecidos periféricos. Capturam antígenos nos tecidos e migram para os linfonodos para apresentá-los aos linfócitos T virgens, ativando a resposta adaptativa. Células NK, linfócitos da imunidade inata. Reconhecem e matam células infectadas por vírus ou células tumorais, sem a necessidade de sensibilização prévia ou MHC. Sua atividade é regulada por um equilíbrio entre receptores ativadores e inibitórios. Inflamação, a resposta essencial. A inflamação é uma resposta protetora do organismo a lesões teciduais ou infecções. Inflamação aguda, resposta rápida e de curta duração, caracterizada por rubor, calor, inchaço, dor e perda de função. Envolve a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e migração de leucócitos para o local. Citocinas pró-inflamatórias desempenham um papel central, orquestrando a resposta. Inflamação crônica. Persiste por semanas, meses ou anos. Pode resultar de uma falha na resolução da inflamação aguda, exposição contínua a irritantes ou em doenças autoimunes.
Caracteriza-se pela presença de macrófagos, linfócitos, proliferação de fibroblastos e destruição tecidual. Sepse, disfunção imunológica sistêmica. Sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. A resposta imune, que deveria ser protetora, torna-se excessiva e danosa, levando à disfunção de múltiplos órgãos e potencial morte. É um exemplo dramático de desregulação pró-inflamatória e anti-inflamatória. Apresentação de antígenos e ativação linfocitária. A ativação dos linfócitos T é crucial e depende da apresentação de antígenos pelas APCs, principalmente as células dendríticas. MHC classe 1. Apresenta peptídeos de antígenos endógenos para linfócitos T citotóxicos, levando à morte da célula infectada. MHC classe 2. Apresenta peptídeos de antígenos exógenos para linfócitos T auxiliares, que coordenam outras células imunes. Ativação de linfócitos T. Requer 2 sinais. Sinal 1, reconhecimento do complexo peptídeo MHC pelo TCR. Sinal 2, interação entre moléculas coestimulatórias nas APCs e nos linfócitos T. A ausência do sinal 2 pode levar à anergia do linfócito T. Linfócitos T auxiliares. Após ativados, proliferam e diferenciam-se em subgrupos, cada um com funções e perfis de citocinas distintos, orquestrando a imunidade celular ou humoral. Linfócitos T citotóxicos. Após ativados, tornam-se células T citotóxicas, que podem induzir a apoptose de células-alvo infectadas ou tumorais. A ativação de linfócitos B. Pode ser timo-dependente. A maioria das respostas B requer o auxílio de linfócitos T auxiliares. O linfócito B, após ligar o antígeno ao seu BCR e internalizá-lo, o processa e apresenta peptídeos no MHC classe 2 para um linfócito T auxiliar ativado. Essa interação leva à proliferação, diferenciação em plasmócitos e células de memória, além da mudança de classe de anticorpos e maturação de afinidade. Timo independente. Respostas a antígenos poliméricos repetitivos, que podem ativar diretamente os linfócitos B sem auxílio T. Geralmente geram menos memória e anticorpos de baixa afinidade. Anticorpos. Estruturas e funções. Anticorpos são glicoproteínas produzidas pelos plasmócitos. Estruturalmente, possuem 2 cadeias pesadas e 2 leves, formando uma estrutura em Y. A região Fab é variável e específica para o antígeno, enquanto a região FC é constante e interage com outras células e moléculas efetoras. Classes IgM, IgG, IgA, Ig e D. Cada classe tem funções efetoras distintas. IgM, pentamérico no soro, primeira a ser produzida, excelente ativador do complemento. IgG, monomérico, mais abundante, atravessa a placenta, opsoniza, neutraliza toxinas e vírus, ativa o complemento. IgA, dímero em secreções, protege mucosas. IgE, associada a reações alérgicas e defesa contra parasitas. ID, principalmente receptor de membrana em linfócitos B virgens. Funções: neutralização, impede que patógenos ou toxinas se liguem às células do hospedeiro. Opsonização, reveste patógenos facilitando a fagocitose. Ativação do sistema complemento, leva à lise de patógenos. Citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Células NK reconhecem anticorpos ligados às células-alvo e as destroem. Memória imunológica e vacinas. A memória imunológica é a base da proteção a longo prazo fornecida pela imunidade adaptativa. Após uma primeira exposição, células de memória persistem no organismo. Em uma reexposição, essas células respondem mais rapidamente e de forma mais potente, eliminando o patógeno antes que cause doença grave. Vacinas são formulações que contêm antígenos, patógenos atenuados, inativados, fragmentos de patógenos, toxinas modificadas ou material genético que estimulam uma resposta imune primária sem causar a doença, gerando assim células de memória e proteção contra futuras infecções reais. Elas exploram o princípio da memória imunológica, patógenos e microbiota, o holobionte. Patógenos, agentes biológicos capazes de causar doença no hospedeiro, podem ser extracelulares ou intracelulares. Microbiota, a comunidade de micro-organismos que vivem em e sobre o corpo humano.
A microbiota comensal é benéfica, auxiliando na digestão, produzindo vitaminas e protegendo contra patógenos. O conceito de holobionte refere-se ao hospedeiro e toda a sua microbiota residente como uma única unidade biológica e evolutiva. A interação entre o sistema imune do hospedeiro e a microbiota é complexa e crucial para a saúde. A disbiose pode levar a disfunções imunológicas e doenças. Este texto oferece uma base técnica e didática para universitários, cobrindo os pilares da resposta imune, desde os mecanismos inatos e adaptativos até a importância da memória imunológica e as interações com o mundo microbiano.